Então vamos lá, continuando nosso cantinho da leitura. Em outro cenário, como eu já disse. Estou gravando aqui em Belo Horizonte, na casa do Davi e da Josi. Obsessões. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Então, Sermão da Montanha. Não nos deixes cair em tentação. É quando pedem a Jesus que os ensinem a orar. Os discípulos pedem para que ele ensine a orar, porque ele anteriormente disse: orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Então Jesus recita a oração do Pai Nosso, que é tão completa, não é? Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. O olhar de desconfiança, o grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede da intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito, as obsessões que envolvem individualidades e equipes, quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Significa que essa queda, ela vem sempre após uma invigilância nossa, do companheiro, e o impacto que esse comportamento tem sobre nós. Então, muitas vezes somos nós aqueles que olhamos para o companheiro com desconfiança. O companheiro vem muitas vezes nos relatar uma ocorrência. Isso é comum nos grupos mediúnicos, não é? Quando o médium vem e relata alguma ocorrência e ele percebe no companheiro que há ali uma desconfiança, muitas vezes nossa. Então, o cuidado que precisamos ter, né? Porque isso vamos dizer assim, aquele pequeno momento que pode desencadear grandes problemas, grandes processos de largo curso, né? Às vezes o grito de cólera. Em o Evangelho há um texto sobre a cólera. A cólera não nos torna maus ou menos bons, mas ela pode causar muito mal. Então,
é necessário que façamos o que nós chamamos de ponte ao futuro no nosso dia a dia, estabelecendo um comportamento junto àqueles que naturalmente nos toleram mais, estabelecendo uma maneira de nos relacionarmos, criarmos o hábito da fala serena, do gesto de paz, para que possamos ir criando fibra moral. Assim como na academia nós criamos fibra muscular, nas ocorrências do dia a dia, conforme nós vamos tolerando, conforme nós vamos estabelecendo silêncio diante de algum capricho doméstico, veja que o texto do Emmanuel, ele está relacionado com o texto anterior que nós vimos na semana passada. Então, os pequenos caprichos, se nós conseguirmos o ar da tolerância, o olhar da paz, darmos à nossa face aspecto de serenidade, porque o sarcasmo são expressões que fazemos, não é? Aquela maneira, às vezes não falamos nada, mas uma expressão do nosso rosto, isso é o sarcasmo. Então, manter diuturnamente o rosto sereno, o olhar sereno, porque nós vamos então criando fibra moral para que na hora grave, nós tenhamos força e não venhamos a sucumbir na cólera, porque quando estamos encolerizados é porque já nos descontrolamos, perdemos o controle sobre as nossas sensações, né? Aquela impaciência. A paciência, ela significa a ciência da paz. É uma ciência. Não é algo... A paz não é algo que nós conquistemos do dia para a noite. Precisamos desvendar essa ciência. Precisamos estudar o que seja a paz. Então, a paciência não é simplesmente nos calarmos, mas é desvendarmos, é termos ciência, estarmos sabedouros do que signifique a paciência e o quanto desejamos paz. Isso aqui é paciência. Às vezes nós pensamos que paciência é sentar à beira do caminho, ficar esperando as coisas acontecerem. Não é isso. É uma ciência. E nós vamos aprendendo com um comportamento adequado, né? Então, quando nós nos impacientamos, perdemos a conexão com essa ciência da paz, a sombra começa a enveredar no nosso lar, desarmonizando a nossa casa, os grupos aos quais pertencemos. Então vem a discórdia, vem a nossa incapacidade de estabelecermos um ambiente de equilíbrio. E, naturalmente, a obsessão se instala, seja de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado.
Então, as obsessões, elas começam nos nossos pequenos deslizes, nas pequenas invigilâncias. Então, vamos vigiar mais, tolerar mais e desvendar o que seja paz. Que Jesus nos abençoe.